Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, ao podcast de política do Expresso. É dia 10 de outubro de 2017 e são 10h30. E se eu digo a hora é porque, entretanto, durante a gravação pode aparecer ou desaparecer algum candidato ao PSD. Porque nesta semana sai Passos, sai Schäuble, sai um Orçamento de Estado, não para a mesa, mas da mesa da negociação à esquerda, e estes são os três temas de que vamos falar hoje, guardando para o final, como sempre, aquilo que não nos sai da cabeça. Porque tudo é política, e porque há política em tudo que mexe e em tudo que não mexe. Não mexe Rangel, não mexe Luís Montenegro, não se sabe se mexe Miguel Pinto Luz, mas já se sabe que mexe Rui Rio e mexe-se Pedro Santana Lopes. E remexe-se à esquerda, à volta de um orçamento de Estado, e depois das autárquicas, à volta de si própria. É por si móvel. Comigo tenho a Helena Pereira, a editora de política do Expresso. Olá, viva. Tenho o João Vera Pereira, diretor adjunto. Olá. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla de residentes aqui no podcast do Expresso. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e vamos começar primeiro pelo Orçamento de Estado. A solução governativa está estável, durará até ao final da legislatura. Os acordos nós sabemos quais fizemos com o PCP, com o Bloco, com o Partido Ecologistas Verdes. São esses que nos devemos concentrar. Nenhum partido se diluiu um no outro, os partidos continuam com a sua identidade, os portugueses escolheram. Helena, há ou não há fantasmas na negociação deste Orçamento de Estado? A Ana Catarina Mendes quis dizer claramente no rescaldo das eleições autárquicas que não havia fantasmas, no sentido em que quis afastar a ideia de que o resultado do PCP pudesse desestabilizar a geringonça. Agora, a declaração serve para dizer que o PCP é fiel aos acordos de esquerda, que é isso que está em cima da mesa, que é isso que está em causa e que é isso que poderia alterar um pouco a relação de forças dentro do governo, sabendo, no entanto, que é lógico que o PCP aproveita este embalo para uma negociação que já estava a ser dura da parte das exigências do PCP para reforçar essas mesmas exigências. No fundo, o PCP não tem tempo, não é? Porque as autárquicas foram agora mesmo e a negociação está muito avançada. Não tem tempo sequer para criar uma crise. Não digo uma crise política, mas uma crise em torno desta negociação. Não, a negociação já vinha sendo feita deste orçamento já há muito tempo. É normal que as coisas mais complicadas eles deixassem para esta semana, nomeadamente as pensões, que é uma guerra que já vem do orçamento anterior. O que o PCP pode fazer realmente é endurecer posições, mas lembramos como Jerónimo de Sousa, ainda da campanha eleitoral ou antes, vinha a avisar de que a solução da geringonça era repetível e isso já fazia parte da estratégia de negociação do orçamento. João, todos os anos nós ouvimos que este é o orçamento mais difícil de sempre. Os ministros das Finanças dizem sempre isto. Este orçamento é muito difícil? Não, eu não acho que seja um orçamento difícil. Acho que vai ser um orçamento tecnicamente muito fácil. Basta lembrar que nós tínhamos um objetivo do déficit para este ano de 1,5%. Devemos ficar abaixo desse valor. O Governo deve ficar abaixo desse valor. Para o ano tem um objetivo de 1%. É só ganhar meio ponto sobre um valor relativamente fácil de atingir. Portanto, tecnicamente, é fácil conseguir fazer este Orçamento de Estado. Qual é o problema deste Orçamento de Estado? É que, politicamente, está a tornar-se um bocadinho mais difícil daquilo que o Governo achava. E nós, se recuarmos aqui 2 ou 3 meses atrás, começámos a assistir ao Governo a dizer repetidamente, a avisar os partidos da geringonça, a dizer atenção, não há margem para tudo. Até foram pedir ao Paulo Trigo Pereira para fazer aquele estudo muito engraçado, a dizer que não dava para tudo. Não dava para tudo. Exato. Vão fazer o passo melhor que a perna, como dizia o Costa. E o Governo fez sempre isto. Fez isto até às eleições. A partir das eleições, com o resultado das eleições, acabou essa conversa de que não há margem para tudo. E porque o resultado das eleições põe muita pressão sobre os partidos da coligação para conseguirem obter vitórias, poucas vitórias no Orçamento de Estado, que consigam apaziguar os seus eleitores. E por isso é que eu acho que o Governo mudou um pouco este tipo de discurso relativamente ao Orçamento de Estado, o que torna politicamente um pouco difícil este Orçamento de Estado. Mas, por ser tecnicamente fácil, difícil um bocadinho mais, mas o Governo, com a mestria que António Costa tem mostrado nestes últimos anos em termos de negociação, vai conseguir facilmente chegar a um acordo, vai ser também um dos orçamentos mais perigosos. E quando eu digo mais perigosos, porquê? Porque rapidamente todas estas
exigências e todos estes, desde que seja através das pensões ou dos escalões do IRS, ou destas pequenas nuances e ajudas ou cedências que o Governo vai dando aos partidos da geringonça, pode-se virar contra o Governo. E se o crescimento económico não responder no próximo ano como respondeu este ano, e as incógnitas são muitas, quando nos lembramos, por exemplo, do que está a acontecer em Espanha e do impacto que pode ter na economia portuguesa, se não responder da mesma forma, podemos ter aqui alguma pressão do Governo e seja difícil ao Governo conseguir atingir as metas do déficit e vamos ter de esperar. Há uma coisa que nós sabemos, João, é que António Costa não costuma sofrer de véspera. Ou seja, se ele tiver a possibilidade de oferecer um orçamento que contente os seus parceiros de coligação, naturalmente irá fazê-lo. E depois, se a crise chegar, Passos Coelho teve 2 anos a anunciar uma crise que não chegou, António Costa nunca sofreu com isso, não se estressou de véspera, não vai fazê-lo agora, e faz-me um bocadinho de espécie estar-se a discutir. Eu percebo que o resultado das autárquicas deixou o PCP numa posição bastante fragilizada, bastante difícil e talvez quase insustentável, porque o coloca naquele dilema de não estar a recolher ganhos eleitorais, de participar nesta solução de governo, mas também não poder romper esta solução de governo. Mas repara, aquilo que se sabe sobre o orçamento é que é um orçamento bastante simpático. É um orçamento a que se pode chamar, sem grande exagero, de eleitoralista. E ainda não é o orçamento do ano eleitoral. Descongelamento das progressões de carreiras, pensões a subir acima da inflação no caso das pensões mais baixas, novos escalões de IRS beneficiando os rendimentos mais baixos, subida do patamar de isenção do IRS, ou seja, por que carga d'água a que o PCP e o Bloco haveriam de dificultar a aprovação de um orçamento que tem boas notícias? Filipe, mas eu não estou a dizer que eles vão dificultar. O que eu estou a dizer é que vai haver uma tendência para o Governo de facilitar o máximo possível perante as exigências da esquerda e que tem margem neste momento para o fazer. Claro. E como dizes muito bem, a verdade é que as promessas de António Costa sempre correram bem e não há nada que não diga que não corra bem no próximo ano e, portanto, ele vai ter essa tendência de ceder. As pensões iam aumentar 5 euros, agora já vão aumentar 10. Os colões de IRS não iam avançar, afinal já vão avançar. Não há razão nenhuma para haver uma crise política com a aprovação deste orçamento, absolutamente nenhuma. Atenção, Filipe, o próprio Expresso escrevia que não havia dinheiro para as progressões, nós fizemos uma manchete com isso, e estava completamente correta, que não havia dinheiro para as progressões e não há dinheiro para as progressões na carreira para o próximo ano. Mas de repente já vai haver progressões. É claro, vão ser faseadas, etc. E uma parte da conta fica para o próximo governo pagar também. É verdade, mas muita... Não. É um pouco como o IRS, não é? Só havia 200 e afinal ficará na volta dos 400 milhões. E o orçamento pode ser repreendido, enfim, não digo não passar, mas pode ser revisto depois em Bruxelas, porque esquecemos disso, não é? Não é apenas cá que o orçamento tem que ser aprovado. O Centeno já provou que, ao contrário do que nós achávamos, é um mestre a negociar em Bruxelas. E neste momento ele é quase uma estrela. Ainda ouvimos sobre ele esta semana elogiar o grande sucesso do sucesso português na questão da crise europeia. E embora ele pudesse estar a referir ao que o anterior governo fez, os louros caem sobre este. E, portanto, neste momento Centeno é uma estrela na Europa. Dificilmente, com o que está a passar na Europa, este orçamento não será mal recebido em Bruxelas. Vai ser muito bem recebido e Portugal vai ser, de certeza, mais uma vez, o país estrela para que a Europa, porque a Europa necessitava e ainda necessita de um caso de sucesso. Para mostrar que está tudo bem. Já vamos falar de outras estrelas, as estrelas do firmamento laranja, é já a seguir. Este podcast é-lhe trazido pelo Expresso, que a partir do próximo sábado oferece aos seus leitores uma coleção de obras essenciais da literatura portuguesa. Alves e Companhia, de Essa de Queiroz, é a novela escolhida para iniciar esta coleção a 14 de outubro. Não perca este sábado com o Expresso. Mas ainda antes do firmamento laranja, vamos fazer aqui uma sentida homenagem ao Sr. Wolfgang Schäuble, de quem há pessoas de quem vão ter saudades, algumas delas inesperadamente. O Sr. Schäuble, agora na despedida, também o disse, de que podemos vir a ter, portanto, uma crise a curto prazo. Sim, era Carlos Carvalhas, no comentário novo na TSF, que concorda com o Schäuble sobre os riscos do aparecimento de uma nova crise. João, nós ainda vamos ter saudades de Schäuble, o homem que amámos odiar nos últimos anos? Depois das eleições europeias, depois das eleições alemãs e com aquele resultado, vai haver de certeza maior pressão sobre
a Alemanha, sobre a política na Alemanha, para se tornar um pouco mais nacionalista. Eu acho que a Alemanha não vai virar ao nacionalismo, mas vai haver pressões para isso. E nós vamos ter saudades de Schäuble, porque Schäuble era, sem dúvida, um europeísta convicto. Não vamos ter muitas saudades das políticas monetárias dele, ou das políticas económicas, especialmente monetárias e financeiras. Não vamos ter saudades dessas, mas podemos vir a ter saudades do homem que acreditava muito na Europa, acreditava que a Europa funcionava, acreditava que o euro é uma moeda que tinha e que vai funcionar, e defendia isso com unhas e dentes junto do governo alemão. E, portanto, nesse sentido, poderemos vir a ter saudades do agora ex-ministro das Finanças alemão. Filipe, mais um dos maus que sai de cena? E há aqui uma espécie de alinhamento cósmico, porque o polícia mau alemão sai de cena quase ao mesmo tempo que o good guy português, o Pedro Passos Coelho, que era apelidado de good guy por Angela Merkel. E é engraçado porque eles é como se fossem gêmeos siameses até ao fim, porque ambos saem de cena prevendo crises e convencidos da sua razão. E há um efeito que talvez não tenha sido devidamente valorizado, o papel de Schäuble nos últimos, no último ano e meio, é porque o homem que a esquerda pintava como sendo o diabo acabou ironicamente por impedir que o diabo chegasse, porque foi ele que obrigou Centeno a preparar um plano B logo em cima da aprovação do seu primeiro orçamento. E teve essa utilidade para a geringonça, acabou por se virar contra Pedro Passos Coelho, mas a verdade é esta, foram siameses até ao fim. Agora sim, vamos entrar no firmamento, mas entramos no firmamento outra vez a falar de fantasmas. Tenho 53 anos, não desisto das minhas ideias, expressá-las-ei pelo país sempre que achar que isso puder ser importante, mas não vou andar a rondar nem a assombrar coisa nenhuma. Filipe, na última semana houve uma razia de candidatos, ainda podem aparecer mais candidatos. Este corrupio é normal? É normal, o PSD tem essa grandeza que é nunca nos decepcionar em relação aos seus processos de sucessão de contornos mais ou menos novelescos. Mas já que viemos da sentida homenagem a Schäuble, gostava só de frisar o momento da saída de Passos Coelho. Ele tem de facto um bom discurso de saída, bom no sentido em que revelou alguma grandeza quando estava no fundo de um buraco eleitoral que ele cavou, mas de qualquer forma vale a pena moderar o entusiasmo em relação a este discurso de saída de Passos Coelho, porque se tivermos em conta que em política o timing é fundamental, este discurso vem com 2 anos de atraso e isso relativiza bastante o valor deste discurso, porque isso não apaga o facto destes últimos 2 anos de liderança de Passos Coelho terem sido uma total inutilidade. Desde que ele perdeu o governo, perdeu o pé, foi incapaz de perceber aquilo que Paulo Portas percebeu logo, que é António Costa, com a jogada que fez, mudou o ciclo, Portas percebeu, o CDS recompôs, tem uma líder que é reconhecida, é incontestada e já deu provas eleitorais, e o PSD perdeu este tempo todo. Nestes 2 anos, Pedro Passos Coelho não acrescentou uma grama ao PSD, pelo contrário, tornou-se um peso morto, preso ao momento da sua vitória, que foi uma derrota, preso aos resultados económicos do seu final de mandato, preso às previsões catastrofistas sobre a maioria de esquerda e preso às previsões ainda mais catastrofistas sobre o desempenho económico. E não há melhor medida, e chegando à tua pergunta, tu gostas disto, não é? Fazes uma pergunta, eu meto aquilo que queria falar e agora vou sim responder à tua pergunta. Parece político. É verdade, são muitos anos de convívio. Não há melhor medida destes 2 anos perdidos do que aquilo que vimos nestes dias, que é o PSD a afundar-se eleitoralmente e depois o PSD no vazio absoluto do pacismo. O pacismo foi incapaz de deixar um sucessor, foi incapaz de deixar alguém que o defendesse e depois de Passos não fica um rosto nem fica uma ideia. A saída de Luís Montenegro é a demonstração disso, a saída de cena de Paulo Rangel também é a demonstração disso. Ele não era um passista, mas poderia defender a herança de Passos. Que a saída também de Passos Coelho os surpreendeu agora, porque estava à espera de um mau resultado eleitoral, mas que Passos ainda fosse disputar as próximas diretas? Eu imagino que a saída de Passos surpreendeu o próprio Passos, portanto, a partir daí vamos em escadinha. Exatamente. A questão é que é um líder que esteve 7 anos em funções, foi primeiro-ministro 4 anos, foi depois mais 2 anos presidente do partido na oposição e não deixa lastro absolutamente nenhum. Isto é o vazio total. Embora ele provavelmente queira deixar-se a si próprio, não é? Porque ele no discurso faz questão de dizer que é novo, tem 53 anos, como quem diz, contem comigo, depois de uma travessia do deserto que ele certamente fará
mas não quer ficar no deserto. Helena, ainda devemos de contar com passos no futuro. Sim, como o Filipe também escreveu esta semana no Expresso, o PSD perde um líder, mas ganha mais um nome para a galeria de presidenciáveis do PSD, porque o discurso de despedida dele, mais pensado do que o discurso da noite eleitoral de domingo, que ainda estava de alguma forma em choque, permite pensar que ele vai ficar duas coisas. Vai ficar, por um lado, vigilante daquilo que vai ser o esforço que ele fez durante os anos que foi primeiro-ministro, e vai estar vigilante daquilo que este governo ou eventualmente uma futura liderança do PSD queiram pôr em causa ou queiram destruir, por um lado. E vamos ver... Mas não se percebe bem porque é que ele vai estar vigilante, porque ele vai estar vigilante de quê? Da linha liberal do PSD que ele deixou, mas ele tinha um discurso liberal e não deixou Imagino, uma por herança exemplo, nas leis liberal. laborais, por exemplo... Repara, o problema é que fica muito pouco disto. Porque do projeto inicial ele também conseguiu fazer pouco daquilo que se propunha, não é? Pedro Passos Coelho apresentou-se no início como um liberal. É altamente duvidoso que ele tenha prosseguido uma política liberal no governo all the way down, ou seja, houve ali uns lives de liberalismo, mas depois nada daquilo é consequente, muito pouco daquilo foi consequente. Estes 2 anos de oposição não fica nada, absolutamente nada, a não ser aquela coisa stuck in the moment, ele não conseguia sair daquele momento. Portanto, o que é que ele tem para vigiar? Que herança é que ele deixa que valha a pena Pedro Passos Coelho vigiar? Não percebo. Não. Vamos falar dos 2 candidatos que já são conhecidos, Rui Rio e Pedro Santana Lopes. O Rui Rio era esperado, há anos que era uma espécie de homem que chegaria, mas não necessariamente um Dom Sebastião que salvaria. Aliás, basta ouvir esta declaração de Marco António em entrevista ao Expresso. Reconhece a Rui Rio as características para ser um bom líder do PSD? Eu julgo que é sempre difícil, antes das pessoas ocuparem as funções, nós atribuirmos, ou podermos antecipar se vão ou não ser bons líderes do partido. Só depois de abertos. Só depois de abertos. Foi um bom Presidente de Câmara, foi um excelente Presidente de Câmara, é alguém que eu respeito, tenho uma relação pessoal e política de grande respeito. Não sei se ele poderá vir a ser um grande líder do PSD. Acho que ele tem ferramentas para, se for eleito líder, como outras pessoas que existem no partido, poder vir a afirmar-se como um bom líder. Se vai ser ou não, primeiro, não sei se ele será candidato, tudo indica que sim. Segundo, há um processo eleitoral que os militantes é que terão que escolher. E terceiro, depois de lá chegar é que nós conseguimos perceber se as pessoas conseguem ou não fazer o seu caminho. Helena, como diz Marco António Costa, é preciso abrir este melão Rui Rio para saber de que é feito, ou o que é que já podemos saber do que ele traz para o PSD, ou que ele trará, se ganhar? O que é que nós sabemos de Rui Rio? E qual é a principal ideia que vem colada ao nome de Rui Rio? É um homem que acha que para fazer reformas importantes no país não basta um só partido, é preciso haver grandes consensos de regime entre PS e PSD. Fundamentalmente nos últimos anos, ainda quando ele era Presidente da Câmara do Porto e desde que ele saiu dessas funções, quase todas as intervenções públicas dele passam por essa ideia. Ou seja, depois, o homem do Bloco Central, é o rótulo. Tem muito o rótulo do Bloco Central. Depois, esta declaração de Marco António Costa foi feita ainda antes de sabermos que Pedro Santana Lopes avançava para a liderança, para a corrida, agora já sabemos. E é engraçado porque nós conhecemos Pedro Santana Lopes, ele já foi líder do PSD, já foi primeiro-ministro. É um melão aberto. Portanto, é um melão, exatamente, é um melão aberto contra, é verdade. Aliás, está sempre aberto. Contra um melão fechado, é verdade. Filipe, tu é que deste a notícia da candidatura de Pedro Santana Lopes. Porquê é que Santana Lopes avança? Esta é a primeira pergunta que toda a gente faz. É uma boa pergunta e eu tenho aqui várias notas que podia meter para fugir à pergunta, mas não vou fugir à pergunta. Acho que antes de mais Santana Lopes avança porque tem uma história mal resolvida com a liderança do PSD. Ele chegou a líder nas condições que conhecemos, saiu de líder do PSD e do cargo de primeiro-ministro nas condições em que também conhecemos, e Pedro Santana Lopes não se esquece que quando saiu muito empurrado por uma parte do PSD.
uma parte do PSD que alinhava com as teses de Cavaco Silva da má moeda. E essa parte do PSD que ajudou a defenestrá-lo há 10 anos, há mais de 10 anos, em 2005, está em boa medida alinhada atrás de Rui Rio. E, portanto, eu não digo que isto seja só um ajuste de contas, longe de mim julgar isso, até porque não tenho Pedro Santana Lopes em tão má conta, realmente, mas há aqui um problema, uma questão por resolver, e há aqui uma parte do PSD que eu acho que Pedro Santana Lopes quer confrontar com as suas responsabilidades. E há um histórico que é preciso resolver, há um partido, e temos aqui a possibilidade de 2 partidos em confronto, não o PSD liberal de Pedro Passos Coelho e outra coisa qualquer, não, mas a possibilidade de um PSD de centro-esquerda, de Rui Rio, de centro-esquerda, assumidamente de centro-esquerda, e um PSD de centro-direita de Pedro Santana Lopes, e não sei o João como representante em serviço do liberalismo, se fica viúva em relação à herança de Pedro Passos Coelho, ou se revê mais no centro-direita de Santana ou no centro-esquerda de Rui Rio. Filipe, tens de ter cuidado quando nos chamas liberal, que isso é quase um insulto em Portugal. Não era nesse sentido. Eu aprecio quem seja coerente nas suas opiniões. E eu... relativamente a Rui Rio, eu acho que o Rui Rio, isso é muito pragmático, Rui Rio representa o futuro do PSD, ou seja, o futuro no sentido, é algo fresco que vem de novo do PSD, apesar de obviamente as ligações todas ao partido, e enquanto Santana Lopes é completamente do passado, é voltarmos ao mesmo. E eu não sei até que ponto é que as pessoas, e olhando para as escolhas do eleitorado, querem outra vez o passado. Eu acho que dificilmente as pessoas se identificam hoje em dia com Santana Lopes e mais facilmente se identificam com o Rui Rio. Mas desculpa, eu percebo porque é que identificas Santana Lopes com o passado, porque ele já lá esteve. É um regresso a alguém que já lá esteve. Onde é que tu vês a frescura de Rui Rio? Veja, repara, a frescura do Rui Rio vem exatamente com o facto de ele representando o Bloco Central, é uma pessoa muito mais independente nos seus pensamentos relativamente ao partido. Não representa qualquer ala do partido, não existe quer dizer, existe o pacismo... A sua própria ala. Não é? Exatamente, não existe ele não está ligado ao pacismo, ao cavaquismo, não está ligado ao barrosismo, a nada. Vai criar a sua própria linha dentro do partido. Eu acho que nesse aspecto é refrescante. É verdade que ele tem uma atitude muito mais ao centro do que à direita, o que também pode ser bom e benéfico para o PSD no momento em que tens um PS muito mais colado à esquerda, deixando o espaço aberto ao centro. Eu só queria dizer uma coisa relativamente a Passos Coelho, só para rematar esse ponto. Eu concordo contigo, Filipe, quando dizes que o Passos Coelho, o discurso vem 2 anos atrasado, ele devia ser demitido no dia em que o governo caiu. E assim tinha espaço para ser presidenciável um dia. Eu acho que neste momento não tem espaço algum para ser presidenciável. A não ser que todas aquelas previsões catastróficas que ele fez se realizem. Ou seja, que se entre outra vez numa recessão profunda e venha aí outra vez o FMI ou uma troika nos salvar. Depois de mim virá quem de mim bom fará. Só assim. Senão, Passos não tem qualquer hipótese. Mas quem é que pode, Filipe, pode ganhar? Claro que ainda estamos a um período distante, ou relativamente distante, não são assim tantos meses, até 13 de janeiro. Não podemos adivinhar ainda, mas há uma contagem de espingardas, há um alinhamento dentro das distritais até às diretas. Quem é que tem condições para ganhar? Estamos como dizes, falta bastante tempo, estamos no início da corrida. A contagem possível agora parece-me que dá uma vantagem bastante clara a Rui Rio, porque estava no terreno há mais tempo, porque apesar de se apresentar como alguém, e esse é o seu histórico, é bagagem que ele traz, como alguém que nunca pactuou com o caciquismo e o aparelhismo partidário, não hesita neste momento em fazê-lo, e tem alguns detentores importantes de sacos de votos do PSD a trabalhar a seu favor, o que não é assim tão surpreendente se tivermos em conta, por exemplo, que Manuela Ferreira Leite, que sempre deu lições de moral a quem lhe pede e a quem não lhe pede, teve como grande esteio dentro do partido alguém bastante conhecido como um dos grandes caciques, que era António Preto. Portanto, há aqui esta ambivalência, há aqui esta conjugação entre a virtude e o vício, mas a verdade é que Rui Rio tem muito trabalho feito no aparelho do partido. Houve um desnorte muito grande em relação ao pacismo de
que eu creio que Rui Rio beneficiou bastante. Aliás, nós no Expresso deste sábado dizíamos que houve deserções do pacismo para Rui Rio por uma razão simples, é instinto de sobrevivência puro, ou, usando a linguagem de Pedro Santana Lopes, aquilo que ele chamava as lapas, que quando sentem que precisam de se soltar de uma rocha para se agarrar a outra, soltam-se de uma rocha e agarram-se a outra. Já houve aqui gente a saltar do pacismo para não ser o último a chegar ao comboio de Rui Rio. E desse ponto de vista ele tem essa vantagem. Não sei em que sentido, em que medida Pedro Santana Lopes, com aquela sua capacidade, aquele seu carisma que tem, indiscutivelmente, pode não se apreciar, mas é alguém carismático, coisa que Rui Rio não é necessariamente. Aquele afeto, aquela emoção com que apela a alma do PSD e esse Sá Carneiro e o PPD-PSD, todo esse embrulho, não sei em que medida ele seja capaz de contrariar a vantagem de Rui Rio, mas a vantagem de Rui Rio neste momento é bastante notória. Deixa-me só fazer uma pergunta. Mas nós sempre ouvimos dizer, e eu que não sigo tão atentamente a política, de que quem ganha os partidos, especialmente no PSD, é quem domina a máquina. É uma pergunta que eu digo a ti e à Helena. Ele domina a máquina mais do que o Relvas dominava a máquina do partido, se calhar ainda domina, para ter força para ganhar. É porque o PSD está um bocadinho farto do Dom Sebastião, quer dizer, daquela ideia de que vai aparecer o Salvador. Pelo contrário, eu acho que o PSD nunca se cansa de Dom Sebastião. Não, exatamente. Usa demasiado essa imagem. E nós lembramos, por exemplo, de António Borges e de que era a salvação do PSD, que foi na cabeça dele só. Mas foi trucidado no Congresso pelo partido. Portanto, há condições para Rui Rio dominar esse partido? Rui Rio não comete o erro de António Borges de se apresentar como um Dom Sebastião apenas com todo o seu brilhantismo e a sua característica de alguém necessário para o partido, ou seja, não se apresenta com esse sebastianismo. Rui Rio fez o trabalho de casa antes. E esse trabalho de casa tem que se fazer, e é isso que eu estou a dizer que o Rui Rio fez. Rui Rio anda a fazer este trabalho de casa há um ano, quando o Expresso deu pela primeira vez a notícia de que ele andava em contactos intensos no aparelho do partido. Ele não andava a juntar as mentes mais brilhantes do PSD, os grandes senadores ou os grandes pensadores, e independentemente de ter feito também isso, ele andava a trabalhar os caciques do PSD. E Rui Rio, neste momento, tem uma vantagem muito grande dentro do aparelho. E o aparelho ainda tem muito peso. Filipe, eu acho que há dois fatores. Um, para responder também ao João, é o domínio do aparelho, mas, por outro lado, é também criar dentro do partido as pessoas... o que é que as pessoas querem quando votam para eleger um novo líder? Querem alguém que lhes devolva, neste caso, devolva a ambição de voltar ao poder. E, nesse caso, eu acho que o Rui Rio pode beneficiar disso, porque em comparação com Santana Lopes, eu acho que também isso vai contar. E reparem, por outro lado, não tínhamos ilusões. O que está na cabeça do PSD é alguém, é escolher nestas diretas quem é que vai perder com António Costa daqui a 2 anos. Portanto, ou seja, se calhar a escolha decisiva é a que se fará daqui a 2 anos. Sendo certo que quem estiver lá pode ter alguma vantagem, pode. E o que é que não nos sai da cabeça? Bom, a mim não me sai da cabeça uma frase deste domingo, quando Marcos Mendes, explicando que não seria candidato e, portanto, matando qualquer especulação, não seria candidato ao PSD, disse que eu estou fora da política há 10 anos. Essa foi a minha reação e esse é o meu comentário. Assim, uma espécie de LOL. Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. João, o que é que não te sai da cabeça? Olha, Pedro, não me sai da cabeça a frase da entrevista ao Expresso de António Mota, fundador já não é chairman da Mota-Engil, que diz que o governo anterior cometeu um crime contra o setor da construção. Isto dito por quem mais beneficiou dos vários governos como empresa, ter sido a Mota-Engil, diz muito. Eu acho que António Mota devia pôr a mão na consciência quando fala em crimes contra a economia portuguesa. Lá está, pôr a mão no futuro, não é? Já cheira a dinheiro. Filipe,
O que é que não te sai da cabeça? Olha, estranhamente não me sai da cabeça um novo livro de José Sócrates, que ainda não li, quero muito ler, tem um título muito promissor, O Mal que Deploramos, até porque não há em Portugal tanta tradição de autobiografias de políticos, e neste caso com um título tão certeiro como este. Pronto, ok, estamos todos a brincar, não é uma autobiografia, o título era ótimo para uma autobiografia ou para o relato dos 6 anos de governo de José Sócrates, mas não é nada disso. O novo livro do engenheiro Sócrates é sobre drones. E eu quero salientar que quando digo o novo livro do engenheiro Sócrates, eu estou a fazer aspas com os dedos. Primeiro porque eu disse engenheiro Sócrates, e como se sabe o engenheiro no caso dele é uma força de expressão, eu continuo a fazer aspas com os dedos, e dizer o novo livro dele também pode ser um manifesto exagero. A minha dúvida é quem é que quer ler um livro sobre drones e quem é que quer ler um livro sobre drones que tem o nome de José Sócrates na capa, mas ninguém sabe quem é que o escreveu. Mas talvez como o outro livro anterior, suba aos tops da FNAC. Helena, o que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça é isto. Acontece até que eu não votei porque estava no casamento de um familiar muito próximo na Escócia. Bom, sim, isso parece um bocadinho letra de Vítor Espadinha, assim, para uma música. Sim, quer dizer... Acontece que não achei completamente... O que é que eu ia dizer? Achei completamente infeliz Faz um LOL também. Presidente da... Sim, um LOL, mas não, vou falar a sério, por acaso, porque acho que foi infeliz. Uma pessoa que já foi Primeiro-Ministro e foi Presidente da República fazer esta declaração que ninguém lhe perguntou. No fundo, pediram-lhe um comentário ao resultado das eleições autárquicas e ele responde que não é um político não ativo e, portanto, não tem que responder, não tem que comentar, e depois aproveita para fazer esta declaração pública que eu não percebo, chocou-me um pouco, ainda por cima numa altura em que toda a gente sabe que a abstenção é altíssima, baixou ligeiramente e o atual Presidente da República aproveitou no discurso do 5 de outubro até para fazer uma espécie de elogio ao povo português por ter voltado a ir às urnas contrariando uma tendência. Pronto, e depois temos um ex-presidente a dar este exemplo. Já tínhamos saudades. Ou não? Não. Não sei. Nós estamos à espera que ele explique aquele negócio da SLN, por exemplo. Acontece que não se lembra. Bom, não sei se deste político alguém terá muitas saudades. Nós voltamos na próxima semana. Este episódio tem a edição multimédia da Joana Beleza e o grafismo do Tiago Pereira Santos. Voltamos, sim, na próxima semana e talvez, quem sabe, com saudades já de R. Schäuble.